que eles estão dizendo? Aí eles começam a pontuar. Uns dizem que tu és João Batista, outros que os profetas que ressuscitaram, outros dizem que tu és Elias. E vós? Aí Pedro vai lá, cheio do Espírito, falando: tu és o Cristo, tu és Deus, que cumpre o que prometera no Antigo Testamento e agora está no nosso meio. Tu és este, porque ninguém faria o que tu fazes. Se João batizava com água, tu está batizando com o Espírito. Se Elias foi arrebatado no céu, tu és o Senhor do céu. Era isso que o Espírito Santo falou pela boca de Pedro. Jesus falou, repreendeu: olha, não conta isso para ninguém, mas afirmando: sim, sou eu. Chegou o tempo, o reino de Deus já está próximo de vós, ou seja, uma vida nova agora está próxima a acontecer, numa nova igreja, no novo Israel, em vocês. Jesus dizendo. Entendeu aonde está a sincronia toda da pergunta do nosso Senhor? Não é uma perguntinha qualquer, não. É uma pergunta para esclarecer. Vocês que são letrados, que rezaram, que pedem, que séculos e séculos estão esperando Deus cumprir o que Ele prometera na boca de Ezequiel, Jeremias, Joel e todos os profetas, na lei de Davi. Olha a segunda leitura. No reino todinho falava que Deus iria vir no nosso meio. Pois é, cumpriu-se, irmãos, eu estou aqui. Mas Deus precisou, como a gente já trabalhou aqui, se encarnar, se tornar homem. E é Ele, é o homem Jesus, é Deus, é Ele que veio, a promessa realizada. E Pedro, incandescente no Espírito, vai dizer: tu és realmente aquele que nós estávamos esperando. Ali está tudo embutido na palavra: tu és o Cristo ungido. Irmãos, que notícia! Agora, o que Cristo estava fazendo naquela época, ela não foi a melhor do que a nossa. A nossa, podemos dizer, nós somos privilegiados. Até nisso Deus, eles foram privilegiados, sim, mas nós somos mais ainda privilegiados. Porque enquanto Jesus não tinha ressuscitado, caminhando com eles só estavam preparando tudo. Imagina um encanador preparando o encanamento, para que depois todos nós recebêssemos quem? A visita de Deus no nosso meio, de tempos em tempos, sem cessar. Nós somos privilegiados. Nós não levamos nenhuma desvantagem com aqueles que viveram na época de nenhuma, zero. Nós temos a mesma força real, nós temos o mesmo Espírito do Senhor hoje no meio de nós, irmãos. E o Senhor, Ele vem novinho, cheirando ressurreição, em cada Eucaristia, que o Pai, derramando o Espírito Santo, Cristo se faz nas partículas do pão e do vinho, novinho, cheirando ainda a ressurreição. Imagina, né? Se acabou de fazer um pão, com todo respeito, fazendo uma analogia assim, tira do forno, aquele cheiro, mas que lindo esse pão, como ele cresceu, e aquele cheiro que inunda toda a casa. Fala: ô mãe, você fez bolo, vamos tomar café, não é assim? Pois é, imagina, Jesus acaba de ressuscitar, aparece nos céus diante do Pai, cheirando a ressurreição, cheio do Espírito Santo. Pois é, quando Ele se faz presente aqui, é como se isso acontece na fé. Ele vem poderoso, ressuscitado, único a cada momento que Ele vem, cheio, para realizar o quê? Agora, não realizar só um número com um ali, o outro lá, naquele local, naquele bairro, naquele país. Não. Agora Ele veio para realizar o homem Jesus. O homem Jesus é Deus, que é Deus. Só que agora a humanidade sobe no céu. Ele agora derrama em todos aqueles no mundo inteiro que queiram, veja a palavra, quem quiser me seguir, livre segue Ele, se quiser seguir.
Veja, eu mesmo vou fazer uma obra em você. O que ele veio fazer? Agora a pergunta é, o que Jesus veio nos trazer? A vontade do Pai em mim. A vontade do Pai em você. É exatamente essa palavra. O que Jesus veio fazer, Senhor Padre? Jesus, ele se faz presente, derramando o Espírito Santo dele na Santa Eucaristia. Eu como, veja, a palavra é comer, colocar dentro de mim, para que eu tenha a santa vontade de Deus em mim. E é a vontade dele também, de Jesus, do Pai e do Filho. Em mim, eu e o Pai faremos morada em você. Olha isso. O meu espírito vai estar em você. A minha vontade será a tua vontade. Eu falarei em você. Eu andarei através de você. Eu vou realizar obras maiores do que estas que vocês viram aqui em Israel. Através de quem? De quem me ter. Quem tiver a minha vontade. Olha isso. Olha isso, irmãos. Entenda, o Senhor agora ele abriu o céu inteiro para derramar em todos aqueles. Olha, Paulo chega a dizer uma coisa, se vocês prestarem atenção na palavra, ele escreveu aos Gálatas aqui na segunda leitura, depois você pode levar para casa, você vai ler essa leitura com calma. Paulo ele chega a dizer assim, olha, por causa do que ele fez, o que ele fez, hoje, nós que comemos ele, que temos a vontade dele, que nós estamos seguindo ele, agora, diante dele, nós não somos nem mais homem, nem mais mulher, nem mais rico, nem mais pobre, nada, nós somos o corpo. Veja, o Senhor, ele elimina tudo que o mundo vai rotulando como mulherzinha, como homenzinho, como riquinho, como pobrezinho, para Deus nós somos o corpo, nós somos o mesmo, estamos na mesma proporção. É vida dele, a vida dele está nas mulheres que comem, a vida dele está no corpo de um homem que come, a vida dele está numa criancinha, a vida dele está no pobrezinho que comeu, a vida dele está num bilionário. Não existe diferença. Paulo está dizendo, gente, que verdade maravilhosa. No meio de tudo isso que a gente está vivendo, a vontade dele em mim, o Espírito dele em mim, a vida de Deus em mim, veja, é a vida. Mas que vida é essa? A vida do ressuscitado, da vida vitaminada dos céus, entra na minha história aqui nesse mundo. Por isso que Jesus chega a dizer, quem crê em mim e praticar, é tudo o que o Padre está trazendo agora, fará obras maiores do que eu, Jesus de Nazaré, ainda não tinha sido ressuscitado. Ele estava falando, sabe essas obras todas que eu fiz? Sei, ele não tinha ressuscitado, ele estava falando, vocês já viram, não viram? Vi. Pois é, quem crê em mim, quem tiver a minha vida depois, quando eu der, eu vou dar, e quando eu der, e vai vir para outros tempos, haverá outras doenças, haverá outro tipo de família, haverá outras perdas, ou haverá outras confusões, e quem tiver a minha vida, fará obras maiores do que estas. Gente, vocês prestaram atenção no que Jesus está afirmando para mim e para você hoje? Que quem tiver a vida, a vontade dele, fará obras maiores do que ele, antes da ressurreição, quando ele já fazia todos aqueles prodígios. Eram coisas maiores do que estas. Agora tem um detalhe. Entremos na segunda parte do Evangelho. Segunda parte do Evangelho. Primeiro que ele fala quem ele é, responde quem ele é. Ele proíbe que conta por enquanto. Só vai permitir depois da ressurreição, que fala que ele realmente é o Deus. Mas olha depois.
Depois Jesus disse a todos. Há muitos discípulos que viviam de várias maneiras como discípulos. Tinha aqueles discípulos que moravam em casa, seguiam Jesus durante uma parte do dia e voltavam para casa, iam trabalhar. Que era o caso de Marta, que era o caso de Maria, que era o caso de Lázaro. Existiam outros tipos de discípulos que ficavam o dia inteirinho com ele, dia inteirinho, e ajudavam até economicamente, que são o caso de algumas mulheres que acompanhavam o Senhor, ajudar eles a comerem, a se vestirem, etc. e tal. E tinha aqueles discípulos que eram itinerantes e fixos com ele, que era a questão mais dos 12. Então aí ele diz para todos que estavam seguindo ele ali, olha só. Depois Jesus disse a todos: se alguém, aqui ó, preste atenção, se alguém me quer seguir, aqui muda, aqui ele mostra por que Deus, ele é um gentleman, né? Gentleman. Ele é um homem